Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Modelo de Negócios da Igreja Batista Capital. Nesta aula vamos falar sobre um tópico, um dos mais importantes do curso. Apesar de ele estar mais para o finalzinho já do nosso curso, mas não é por isso que ele é menos importante. Na verdade, vocês vão perceber que ele é um dos pontos, um dos assuntos que a gente vem falando dele ao longo de todo o curso, mas agora que ele vai ficar mais em evidência, que a gente vai dar um foco um pouco maior nele. E vocês vão poder utilizar esse foco, essa abordagem que a gente vai trazer hoje em diversos momentos, tá? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos de em que momentos que a gente já falou sobre isso, mas de forma implícita, ok? Então é um assunto que está presente no nosso dia a dia, é um assunto que está presente no dia a dia de todas as empresas, Todas elas possuem isso e a gente está com isso, fazendo isso o tempo todo. Tá? Então, fiquem atentos que a gente vai falar sobre um assunto bem importante. Só recapitulando um pouco o que a gente já viu do curso até agora, a gente falou no começo sobre o contexto de mercado, sobre algumas estatísticas, alguns dados do mercado empreendedor, empresarial brasileiro. Falávamos sobre o mindset do empreendedor, da importância de ter essa mentalidade empreendedora, de saber assumir riscos calculados, de saber planejar. Falamos sobre a importância das pessoas, tanto do ponto de vista do empreendedor, quanto do ponto de vista da equipe também, dos sócios e parceiros. Falamos também sobre o modelo de negócios, sobre os tipos de modelos de negócios. Falamos sobre os pilares de um modelo de negócios, os 9 pilares, principalmente baseados no Business Model Canvas, que foi o framework que a gente vem utilizando ao longo de todo esse curso. Também falamos sobre análises estratégicas, análises financeiras, inclusive essa parte de análise financeira a gente fez uma visão ampliada, da parte financeira com uma aula adicional. Vamos falar também sobre, nas próximas aulas, sobre plano de marketing, tá? Que é uma parte complementar a isso tudo. Também falamos sobre teste, validação, pivotagem, pitch, A aula anterior falamos sobre a apresentação da empresa, sobre comunicação, sobre como contar a história da sua empresa, como saber comunicar de forma eficaz. E hoje vamos falar especificamente sobre gestão de processos de negócios, tá? Então, essa palavra-chave ali é processos, Em alguns segmentos, isso pode ser um pouco diferente a interpretação. Quando a gente fala no âmbito jurídico, por exemplo, é o processo jurídico, o processo que está em tramitação. Então, não deixa de ter a mesma lógica. A questão é que aqui nesse foco que a gente vai dar aqui, do ponto de vista de negócios, a gente vai falar mais com um viés de logística, com um viés de sequenciamento, de encadeamento, de cadeia de valor, que esse processo traz. Por isso é que esse é um dos pontos tão importantes que a gente traz aqui para o curso. E esse ponto aqui é uma das minhas especialidades, digamos assim. Eu trabalhei e trabalho, digamos assim, praticamente desde que eu me entendo por profissional com essa parte de processos. Então, é uma área que eu gosto, que eu domino, que inclusive tem alguns livros publicados nessa área, Depois eu posso passar para vocês quais que são esses livros. E depois a gente vai também trazer essa ideia de trazer uma provocação aqui para vocês. Então, vamos ver aqui no próximo slide o que vocês entendem por processo. O que é processo para vocês? Então, como eu já falei aqui, em alguns segmentos isso muda um pouco de interpretação, mas o processo ele está presente em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, no dia a dia, desde o momento que a gente levanta, que a gente vai fazer a nossa higiene pessoal, vai escovar os dentes, vai tomar um banho, vai se arrumar, vai tomar café. Por isso que eu coloquei até a imagem de café, porque para você poder tomar o seu café da manhã, antes disso acontecer, antes do café estar servido na sua mesa, aconteceu um processo. O café da manhã é o resultado de um processo, não é verdade? E assim acontece para tudo na nossa vida. Então, as empresas, os negócios, elas são o que a gente chama de grandes colecionadores de processos. Então, é importante vocês terem essa clareza e se atentarem a esses detalhes, Porque processo, quando a gente fala de processos, temos diferentes visões, diferentes formas de abordar um processo, seja do ponto de vista mais macro, como também nos detalhes. E isso hoje em dia, na verdade, não é só hoje em dia, Isso vem ganhando importância a cada dia, na verdade.
Principalmente hoje, quando a gente fala de adequação à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala, por exemplo, de adequação a alguma norma ou alguma instrução normativa, quando a gente fala até na criação de documentos normativos para uma empresa, quando a gente fala também em fazer auditorias, em fazer, né, até investigações dentro da empresa ou por agentes externos, né? E também quando a gente fala no mundo empresarial assim na criação de novas empresas, esse é um dos pontos também muito importante quando ele é avaliado, né? Porque o processo ele vai mostrar como vocês vão executar as atividades que vocês estão se propondo para chegar ao valor agregado, à proposta de valor, né? Então isso está presente o tempo todo na nossa vida. E uma definição um pouco mais formal que eu vou ler aqui para vocês, né? O processo é uma sequência de ações integradas, estruturadas e mensuráveis que cruzam a organização horizontalmente e produzem, através da utilização de recursos, um resultado que agrega valor na percepção do cliente. E mais uma vez, aqui nessa definição, a gente percebe algumas palavras-chave que a gente vem falando também ao longo de todo o nosso curso. A gente falou aqui de recursos, utilização de recursos, mensuração que sejam mensuráveis, agregação de valor e cliente. Então, todas essas palavras-chave, elas estão presentes desde o começo do nosso curso, né? E sendo muito reforçadas agora nessas últimas aulas que a gente tem falado de proposta de valor, de modelo de negócios, etc. E no seguinte slide mostra uma forma bem simplificada, né, de retratar esse exemplo, essa definição que a gente falou agora, né? O processo, então, ele é composto por entradas, né? Ele recebe alguns insumos, e aqui falando de processo de forma geral, pode ser matérias-primas, pode ser insumos, pode ser outros produtos já pré-fabricados, né? Aí no processo acontecem essas ações integradas, estruturadas, né, que perpassam a organização e elas vão gerar um resultado, vão gerar uma saída. Essas saídas podem ser desejadas ou indesejadas, né? O ideal é que, obviamente, elas agreguem valor para o cliente, mas a gente sabe que tem algumas saídas que são indesejadas, por exemplo, produtos de má qualidade, com defeito, ou então geração de resíduos também, por exemplo, isso também são saídas do processo. Também na parte de cima nós vemos aí normativos ou indicadores, né? Ou seja, aquilo que vai dar um norte para o processo, aquilo que vai direcionar para onde que ele precisa ir, e na parte de baixo os recursos, né? Quais são os recursos necessários para poder executar, para poder implementar aquele processo. E aí podem ser recursos, né, como pessoas, como equipamentos ou tecnologia, software também. Ok? Então é uma forma bem simplificada, mas que nessa figura já resume praticamente toda essa definição e traz muitos insights daquilo que é possível enxergar através do processo. Ok, pessoal? Então, essa aqui é uma visão bem macro, bem simplificada, mas que quando a gente vai fazer um aprofundamento, um detalhamento dos processos, né, quando a gente vai fazer um mapeamento de processos, essa mesma visão é importante que esteja na nossa mente, porque ela vai ser necessária até para definir, por exemplo, o encaixamento de atividade, de tarefas, dependendo do nível que a gente está falando. E no próximo slide a gente fala ainda sobre tentando entender, tentando explicar melhor um pouco o que é esse processo, essa visão transversal, horizontal, né, que perpassa a organização. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma estrutura organizacional de uma empresa fictícia, onde ela está composta com algumas áreas como marketing e vendas, suprimentos, operações, finanças, né, onde tem as pessoas, e essas pessoas elas estão dentro dessas áreas, mas o processo ele perpassa essas áreas, né? O ideal é que o processo ele tenha essa visão encadeada de uma área para outra. E vocês sabem, vocês já ouviram falar também visão por processos, que é um pouco diferente de gestão de processos, né? Então, existe uma certa um limite ali entre um e o outro, né? Entre uma abordagem e outra. Então, quando a gente fala de gestão de processos, né, é uma visão mais da rotina, um gerenciamento da rotina, do dia a dia ali daquele processo.
Quando a gente fala de gestão por processos ou uma visão por processos, é uma gestão mais voltada para essa visão transversal da organização, para uma visão mais integrada, né, mais horizontal, onde há um diálogo muito mais fluido das informações e das áreas que estão atuando nesse processo. Houve há muito tempo atrás uma certa possibilidade, né, de quererem acabar com as áreas, né, funcionais, só que isso a gente vê que até hoje isso não tem sido praticado de fato, né? Inclusive até quando a gente fala de métodos ágeis, falando sobre os squads, né, sobre essas equipes enxutas e ágeis para operarem algum tipo de projeto, mesmo assim elas são formadas por pessoas especialistas em alguma função, né? Então acaba que essa visão funcional ela continua existindo e isso não é ruim, mas o importante é que as pessoas que atuam na empresa tenham essa visão da transversalidade, essa visão de que o processo não termina nessa área especificamente, ela continua e tudo que essa área produz tem um impacto na frente, né? Então aqui eu coloquei um exemplo a área de marketing fala: queremos vender cada vez mais, porém, qual é o menor prazo possível, o menor prazo viável para a promessa ao cliente, sem prejudicar os custos e o tempo de produção? E qual a quantidade conseguimos garantir e prometer ao cliente? Então, essas perguntas que são ilustrativas, elas trazem uma visão de um marketing já pensando no impacto em que uma decisão estratégica da área dele tem nas demais áreas da empresa, né? Então, o objetivo dela, com certeza, é vender mais, né? Ela vai fazer campanhas, vai fazer uma série de ações estratégicas, né, voltadas para vendas, para aumentar, né, o ticket, para aumentar a receita, enfim, e isso aí está correto, é justamente isso que ela precisa estar focada, mas não somente ela, né? Por exemplo, as áreas operacionais, elas também têm que ter noção de que é preciso vender mais, que é preciso aumentar a receita, o faturamento, etc., né? Só que tem alguns aspectos de restrição, né, de limitações a toda a própria equipe, dos equipamentos, que podem trazer essa visão de qual que é a viabilidade de vender essa quantidade a mais. Então, o marketing precisa conversar com a área operacional, a área de suprimentos também precisa conversar com a área operacional para saber qual é o estoque necessário para poder suprir aquela demanda que o marketing está levando para o mercado, né? Essa ideia também de qualidade, de vender um produto com qualidade, não adianta só vender cada vez mais, né? Então, essa é uma visão por processos, uma visão integrada em que cada área sabe o que tem que fazer, o que tem que entregar, mas também sabe que esse tipo de ações, esse tipo de resultados pontuais tem um impacto também nas demais partes do processo. Então, é uma mudança, né? No próximo slide mostra uma mudança de paradigma, de colaboração versus as ações isoladas, certo? Então, a visão por processos é uma visão de colaboração. E a visão totalmente funcional é uma visão de ações isoladas, né? Então, a visão por processos é uma orientação sistêmica que analisa a sequência de atividades geradoras de um produto final. Então, percebam que aqui o produto final não é a campanha de marketing somente. É o produto final entregue ao cliente com a qualidade correta, no tempo correto, né? E seguindo, obviamente, as campanhas como incentivadoras daquilo, né? Então, os processos, eles representam a organização em movimento. E aí percebam que essa frase curtinha, ela tem muita coisa, muito significado por trás dela, né? Como assim os processos representam a organização em movimento? Sim, se a empresa ela está mudando, se a estratégia da empresa está mudando, então os processos vão mudar também. Eles precisam acompanhar essa mudança, eles precisam ser estratégicos. Por isso que é tão importante, por isso que eles falam de um ponto nevrálgico ali, um ponto estratégico de qualquer empresa, né? E isso também me faz lembrar de um comentário que uma aluna fez no nosso curso, falando para eu falar sobre um ponto core, né? Sobre o coração ali, sobre o núcleo da empresa, sobre o núcleo desse modelo de negócios, e é justamente esse o núcleo. O processo é um núcleo, né? Porque ele vai trazer justamente essa visão do impacto, do encadeamento, de ações estratégicas integradas, e que todas elas, se forem de forma
correta, né, executadas de forma correta, eles vão de fato agregar esse valor. E esses processos também eles vão acompanhar as mudanças que acontecem no setor, que acontecem na empresa como um todo, seja uma mudança de ampliação, por exemplo, da atuação da empresa, seja uma mudança de redução também. Então, quando eu tenho processos enxutos, quando eu tenho processos ágeis, eu tenho também uma empresa ágil, né? Obviamente, não só depende do processo, depende também de aspectos culturais da empresa, de aspectos tecnológicos, mas o processo é um dos pilares que temos ali nessa tríade da gestão mais moderna, da gestão, digamos assim, que a gente fala que são boas práticas, né? Então, nós temos nessa tríade, temos pessoas, processos e tecnologia. Ok? Então, no próximo slide, nós vemos aqui onde estão os meus processos, né? Nesse curso. Onde estão os meus processos? Eles estão em toda a parte que a gente tem falado. Quando a gente fala da construção do Business Model Canvas, né, usando esse framework, se vocês perceberem, quando eu vou falar de proposta de valor, eu preciso pensar no processo, eu preciso pensar em como que eu vou criar o meu produto mínimo viável, né? Então é um engajamento de ações ali que vão gerar algum valor, que vão agregar valor para alguém. Quando eu falo de canais de entrega do meu produto, estou falando de logística, estou falando de ações integradas para poder entregar essa proposta de valor até o meu cliente. Também, quando eu falo de relacionamento, né, canais de relacionamento, estou falando de qual é o processo que eu vou estabelecer aqui, que eu vou criar essa rotina para poder me relacionar com o meu cliente. Da mesma forma, quando a gente fala de atividade-chave aqui no framework, né, do Business Model Canvas, são justamente os processos internos que fazem com que essa proposta de valor seja entregue. Então percebam que os processos estão presentes em todos os momentos ali. Quando a gente apresentou essa ideia do Sprint, né, que é utilizada essa metodologia utilizada pela Google para poder criar os produtos, né, e testar, então nós temos ali na segunda-feira fazer o mapeamento, na terça o esboço, na quarta a votação, na quinta o protótipo e na sexta o teste. Então isso aí é um processo também, né? No final a gente tem ali a agregação de valor no momento do teste para verificar se essa solução que está sendo planejada ali tem algum valor para o cliente. Quando a gente falou também sobre teste, validação e pivotagem, né, com esse fluxo ali em amarelo que fala sobre Customer Delivery, Customer Validation, sobre a pivotagem, né, Customer Creation e Company Building, tudo isso, em cada um desses bloquinhos ali, temos um processo acontecendo, um ou mais processos acontecendo. Se eu vou verificar como é que eu vou fazer um teste, então eu preciso definir o meu processo. Nesse processo, o que eu vou mensurar, quais que vão ser os meus indicadores principais para poder verificar se esse produto, né, se essa solução que eu estou levando para o mercado, ela é viável, ela é interessante, ela resolve de fato aquele problema. Também na aula anterior, quando a gente falou sobre proposta de valor, ali também, se vocês forem olhar, a gente tem todo um processo, principalmente se vocês forem parar para olhar na parte que a gente falou da parte do cliente, né? Na visão do cliente, quando a gente fala dos jobs to be done, né? Ou seja, é aquilo que o cliente precisa chegar, aquele resultado, como é que ele faz para chegar naquele resultado. É o caminho feliz, que a gente chama de caminho feliz, são aquelas etapas ideais que o cliente precisa percorrer até chegar ao resultado esperado, né? Então, quando vocês forem pensar também nessas soluções, quando forem pensar no seu modelo de negócios, na sua empresa, se você já tem uma empresa hoje, então, você sabe da importância de você fazer a gestão dos processos e, mais ainda agora, de ter essa visão por processos. Só voltando aqui também um pouquinho, quando a gente fala também de processos, falamos também da importância de fazer essa gestão, não somente ali de mensurar os indicadores, não somente de acompanhar ali o dia a dia da rotina, mas também é uma coisa que tem impactado muito, né? Muitas empresas que eu percebo isso por falas, por estatísticas, por pesquisas, né? Que é a parte de capacitação e treinamento das equipes. Não adianta você ter ou esperar ter um processo muito eficiente se você não tiver pessoas bem capacitadas, se você não tiver pessoas que entendam, que dominem aquele processo, e de você fazer uma forma de reciclagem daquilo, né? Porque senão aquilo se torna depois uma coisa muito
acomodada, muito confortável, né, para algumas pessoas que acabam dominando aquilo e aí não se sentem mais desafiadas. Então tem tudo a ver com a parte de cultura de inovação, tem tudo a ver com a parte de gestão de equipes, de alto desempenho. Tá? Então, quando você fala em processos, lembre-se sempre desse tripé ali do processo, tecnologia e pessoas. Os três têm que ser avaliados de forma integrada. E no próximo, a gente fala sobre qual é o posicionamento que deve se procurar por uma empresa, quando a gente está falando de processos, né? Como que eu vou posicionar os meus processos? Eles vão apontar em que sentido? Se eles vão apontar para desenvolver um produto e aí conseguir uma liderança desse produto, né? O melhor produto possível, né? A criação de um produto único ou expansão de fronteiras do desenho existente, ou seja, fazer uma inovação ali mais incremental, mais disruptiva. Ou a gente vai falar sobre excelência operacional, quando procura-se o menor custo total, né? Uma concorrência em preço ou qualidade do produto e entrega. Ou então, no outro lado, o relacionamento com o cliente, você vai ter um processo mais eficiente, buscando esse relacionamento, mantendo um relacionamento contínuo, procurando trazer essa recorrência, né, do cliente, essa fidelização do cliente, né, e verificando se essa solução está adequada para ele, fazendo as alterações necessárias. Então, aí a resposta está no próximo slide, que é todos esses 3 pontos precisam ser abordados, precisam estar na parte do posicionamento. Obviamente, a gente precisa focar. Então, a gente dificilmente vai conseguir fazer os 3, né, simultaneamente. Em algum momento vai ter que ser necessário, certo? Mas é preciso que haja um equilíbrio entre esses 3 pontos, tá? Para poder garantir essa sustentabilidade do negócio. E aí, nesse ponto central disso tudo estão os processos. Então, quando eu falo de excelência operacional, eu estou falando de processos eficientes. Quando eu falo de liderança de mercado, estou falando de desenvolvimento de produtos, né? O processo de desenvolvimento do produto ser também adequado, rápido, e para poder levar soluções rápidas para o mercado, e de relacionamento com o cliente também. Ou seja, como o meu processo de relacionamento ele é eficaz, ele traz realmente essa recorrência, essa fidelização. Então, aqui a gente fala um pouco também sobre aquela... faz um paralelo com aquela aula que a gente falou sobre estratégia, né, de operação ambidestra. As empresas têm que procurar tanto a inovação, por um lado, como também a eficiência operacional, né, para poder se sustentar, se sobreviver, né, enfrentar a qualquer desafio, se tornar antifrágeis. E aí, quando a gente fala depois sobre esse tipo de abordagem, a gente também tem que olhar um pouco da maturidade da gestão, né? No seguinte item a gente fala sobre algumas estatísticas trazidas pela BP Trends, né, onde fala um pouco sobre essa maturidade, onde nós percebemos que tem muitas empresas que ainda precisam de coisas básicas, como por exemplo a documentação e atualização dos seus processos, onde nós vemos que nunca ou eventualmente 57% das empresas entrevistadas não têm documentação ou atualização de processos. No próximo, a gente tem aqui que, do ponto de vista de padronização de processos em operações similares, né, também 52%, ou seja, a grande maioria não tem uma padronização dos seus processos, né? Obviamente, isso se dá muito por conta da velocidade que o mercado exige, né? Só que se você está hoje, né, a gente está falando sobre o curso especificamente voltado para a criação de modelos de negócios, né? Se ele já nasce assim, a chance dele sobreviver é maior. Agora, se você tem uma empresa que já está em andamento, então é preciso rever os seus processos para verificar se você se enquadra nessas estatísticas e tomar ações imediatas para poder adequar esses processos para mostrar melhor essa frequência de documentação, de padronização. O próximo ponto fala sobre os KPIs, né, os Key Performance Indicators, né, os indicadores de desempenho que são definidos para os principais processos. Então, 66% das empresas entrevistadas não têm, né, ou nunca fizeram, ou fizeram eventualmente, a definição de indicadores, né, acompanhamento, né, mensuração desses indicadores. Então, são dados bem importantes para vocês avaliarem. E por último, do ponto de vista de automatização consistente com os processos, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre robotização, RPA, sobre tecnologia, né? Sobre inteligência artificial,
machine learning, né? São algumas tecnologias, alguns algoritmos que vêm ajudar justamente para trazer mais eficiência para os processos. Mas de nada adianta você ter uma automatização de um processo caótico. Então você está apenas automatizando o caos, digamos assim. Então não adianta, você precisa primeiro olhar para os outros que a gente falou anteriormente, da documentação, da padronização, de monitoramento com KPIs, né? E também para aí sim depois passar para a evolução, que seria a automatização dos processos, para aí sim você poder falar de eficiência, poder falar de maturidade de processos. Ok? E aí nesse gráfico de automatização a gente vê que também 61% das empresas nunca ou eventualmente tiveram essas iniciativas de poder fazer uma automatização. E para poder chegar nesses níveis de maturidade que a gente falou até aqui, a gente tem uma abordagem que se chama de BPM, ou Business Process Management, tá? Que é a gestão de processos de negócios. E aí, para fazer essa gestão, temos um ciclo, que é muito parecido com alguns ciclos que vocês já devem conhecer também, como o ciclo PDCA, né, famoso ciclo PDCA. Esse ciclo aqui, ele passa pela parte de planejamento, nossa primeira fase, né, que tem um alinhamento com a estratégia da empresa, né, definição da arquitetura de processos, quais que são os níveis que a gente vai mapear ou não, e também sobre quais que são os projetos prioritários, onde os processos vão ser a grande estrutura, a grande base que vai suportar esses projetos estratégicos. No segundo ponto, temos a modelagem de processos, né, que uma vez definidas quais que são os principais, os estratégicos, a gente vai fazer essa modelagem e análise dos processos atuais, né, e a proposição de melhorias para os processos futuros. Né. Então aqui já falaremos um pouco sobre essa questão da maturidade, sobre a evolução à medida que isso vai sendo modelado, analisado e melhorado. Né. No ponto 3, a gente tem aqui a implementação dessas melhorias, né, já aí sim para poder começar a vivenciar o processo futuro, que seria a revisão de cargos e funções, automatização do processo otimizado, né, e o go live das soluções. Tá? Então aqui nesse momento aqui, estamos falando justamente da execução daqueles processos já otimizados. Okay? E perceba que aqui a gente está falando justamente dos três pilares ali. Né? Revisão de cargos e funções, a gente está falando de pessoas. Automatização do processo, estamos falando de processos, e go live das soluções, estamos falando de tecnologia, de software. E por último, o gerenciamento, né? O feedback ali, a retroalimentação desse ciclo como um todo, que é o monitoramento dos ganhos alcançados, utilizando os indicadores de desempenho, a sustentabilidade desses indicadores, desses resultados, né? E aí investigação de novas oportunidades. Então é um ciclo de melhoria contínua, é um ciclo que é preciso ser executado de forma contínua, né? De forma não pode se acomodar falando assim, olha, a gente já atingiu a nossa meta, agora é o momento de dobrar a meta, então essa é justamente a ideia. Levem em consideração um pouco aquilo que se não foi Jeff Bezos que falou, né, o CEO da Amazon, que você tem que pensar na sua empresa como se fosse o dia 1, day one. Então pensa que a sua empresa começou hoje. E por mais que essa empresa já tenha alguns anos, que já tenha alcançado alguns bilhões em faturamento, alguns bilhões em valor de mercado, mas pensa como se fosse o dia 1. Tá? Como que você faria se fosse o dia 1 da sua empresa? Tá? Então isso ajuda muito a você se manter, ter uma sustentabilidade, uma perenidade também do negócio bem maior. E passando para o próximo também, falando um pouco sobre papéis e responsabilidades. Então, os processos nos ajudam também a definir isso. Papéis e responsabilidades bem claras são fundamentais para qualquer empresa, para qualquer organização. Quando a gente está falando de uma empresa nova, né, de um negócio que está sendo criado agora, então isso é mais importante ainda. Tanto do ponto de vista de quais que são os papéis e responsabilidades do gestor, do fundador, dos sócios, né, dos parceiros, então nisso entra tudo isso aqui. E aí eu trouxe uma ferramenta que é muito utilizada nesse tipo de gestão, que é a matriz RACI, né, o modelo RACI, que vem da sigla, né, R de responsável, o A de aprovador, né, o C de consultado, né, é a pessoa que é apenas perguntada frequentemente, ou I de informado. Então vocês vão colocar ali, por exemplo,
nas linhas, né, quais que são os processos ou quais que são as tarefas que estão sendo executadas no processo, e nas colunas quais que são esses papéis que precisam estar presentes, quais que são essas funções que precisam estar ali no processo, e aí nas interseções você coloca qual que é a sigla que melhor representa o que é desejado que se tenha para aqueles processos ou atividades. Tá? Então isso daqui ajuda muito a definição de governança, por exemplo, né? Para você especificar muito bem quem que vai fazer o quê, em que momento. Você, em algumas iniciativas que eu tenho participado, né, de gestão de processos, a gente coloca também uma coluna adicional, que é a questão do prazo. Definir alguns prazos, definir algumas metas também de alcance, de objetivos, de resultados. Nas linhas, ou seja, na coluna seria, né, o prazo estimado, então o prazo acordado e os resultados esperados. E então com isso assim, você espera que aquele processo ou aquela atividade alcance naquele prazo o resultado X. E aí quem que vai ser responsável por isso, então já está bem mapeado ali nessa matriz. Dessa forma é possível ter mais, por exemplo, nas colunas você pode ter diferentes áreas, você pode ter equipes diferentes, pode ser nominal, pode ser a pessoa A, B ou C, se for uma empresa pequena, tá? E isso aqui serve, pessoal, para todo tipo de empresas. Então, desde uma lanchonete, desde uma padaria, se a gente for extrapolar isso aqui até em casa, né? Qual que é o processo? O processo de limpar a casa, né? Então, quais que são os papéis ali? Temos ali, por exemplo, o pai, a mãe, o filho. Então, o filho ajuda com a arrumação do quarto dele, a mãe ajuda com a limpeza, sei lá, da sala, e o pai com a limpeza mais dura, né, mais difícil, né, que é a força bruta ali. Então ele pode ajudar com a limpeza pesada. Então ali tem já bem definidos os papéis e responsabilidades, né? E quem que vai aprovar? Então aí talvez precisa entrar em consenso, né? Quem que vai aprovar se a limpeza está feita corretamente? Quem que vai ser consultado? Então talvez algum especialista, ou então algum vizinho, algum parente que possa ir lá e olhar e falar assim, olha, realmente está bem limpo. E quem precisa ser informado, então aí, enfim, vai da aplicação necessária de cada um. Ok? E aí eu trouxe alguns exemplos de processos que são chamados de processos ponta a ponta ou processos end-to-end. Tá? Isso aí é muito utilizado na implementação de softwares de gestão, né, que são os famosos ERPs, né, Enterprise Resource Planning, mas também são utilizados para fazer a gestão dos processos nessa visão por processos, a visão transversal. Por isso que eles são chamados de ponta a ponta, end-to-end, ou seja, desde o nascedouro do processo até a entrega final. E esse processo aqui especificamente, ele justamente tem essa visão voltada para a entrega, que é o Plan to Delivery, ou seja, desde o planejamento da minha produção, desde o planejamento de eu fazer o brigadeiro, tá? Eu vou planejar o meu brigadeiro, como que ele é, o que eu preciso para fazer, os ingredientes, enfim, até a entrega desse brigadeiro para o meu cliente final. Ou posso pensar como que eu vou planejar a produção do automóvel até a entrega do automóvel ao cliente ou na concessionária, por exemplo. Então percebam que é um processo genérico e se aplica a todo tipo de empresas. Tá? Façam um exercício, tá? Se deem esse trabalho, esse exercício de pegar essas macroatividades aqui, esses macroprocessos, e tentem associar com a empresa de vocês. Então, por exemplo, temos aqui o planejar e programar a operação, a primeira faixa ali de cima. Temos o planejar, aprovar e desdobrar o orçamento de custeio, né? Ou seja, tem um orçamento previsto para poder executar aquela operação tem um custo. Então perceba que aqui eu não estou olhando somente para a minha operação ali de executar, de produzir aquilo, mas também do ponto de vista orçamentário eu tenho que saber assim, se eu vou de repente programar a minha produção de tal forma que isso possa onerar a empresa, né? Possa trazer de repente um custo maior para matérias-primas ou um custo maior para estoque. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Realizar o monitoramento da operação, realizar o controle da entrega e, por último, realizar o tratamentos e melhorias. Na parte de baixo temos o planejamento e programação da manutenção, que é importante numa operação, né? Se a gente for falar, por exemplo, de brigadeiro, também é importante você fazer a manutenção dos equipamentos que você usa ali para fazer, desde uma panela, né, um forno, enfim, todos os materiais que você vai utilizar, os equipamentos.
E monitorar a manutenção, ou seja, fazer isso de forma periódica também. E embaixo, gerenciar dados mestres de operações, manutenções de qualidade. E por último, monitorar a qualidade ao longo de toda a cadeia. Então perceba que há um encadeamento lógico, tá? Temporal. Então por isso que essa visão aqui de processos ele tem mais a ver com essa parte mais logística, né, do processo. E tem alguns processos que são os principais, né, os core, os processos ali, coração ali, os nevrálgicos da empresa, e os outros que são mais de suporte, manutenção e apoio. O próximo processo é um processo muito comum, que talvez vocês se identifiquem mais, que é o do Rec to Pay, que seria da requisição ao pagamento, né? Ou seja, desde o momento que eu peço alguma coisa até que eu pago aquilo, né? Ou seja, desde que eu fui requisitado para fazer alguma demanda até o momento que eu sou pago por atender aquela solicitação. Então nós começamos aí com a gestão de dados mestres, de bens e serviços, fornecedores, emissão da requisição, gerenciar a cotação da aquisição, realizar o recebimento, e aí esse recebimento pode ser físico e fiscal, né? Aqui nós temos o recebimento, né, das notas fiscais, por exemplo, para verificar se o produto também está em conformidade, e por último processar as faturas. Na segunda camada, temos a parte de gerenciar contratos. Então, a partir do momento que eu emiti uma requisição e aprovei o pedido, já posso começar a gerenciar o meu contrato. Depois, eu gerenciar processos de importação, exportação, se for uma empresa que exporta, tá? Então, perceba que isso aqui é bem genérico, tá? E depois, medir serviços, ou seja, a mensuração de serviços seria: eu fiz o recebimento físico e fiscal, está tudo ok? Então, eu vou medir o serviço, eu vou liberar o pagamento para aquele fornecedor. Depois, planejar os estoques, também na terceira camada. Então, por que isso está em paralelo com o gerenciar dados mestres de bens, serviços e fornecedores? Porque todos os meus dados mestres, né, os meus dados básicos, iniciais de tudo que eu tenho na minha empresa, né, dos itens necessários para fazer qualquer produção, eles precisam estar em linha com o meu planejamento de estoque, ou seja, tudo que estou em estoque, né, os meus insumos, minhas matérias-primas, precisam também estar cadastrados como um dado mestre, um dado principal ali, porque a partir disso eu vou saber gerenciar melhor o meu estoque, eu vou saber o que eu preciso comprar a mais, se eu preciso comprar mais leite condensado, se eu preciso comprar mais óleo, se eu preciso fazer, de repente, comprar mais, ou então contratar, de repente, mais pessoas, né? A parte de RH eu não trouxe aqui, mas tem também um fluxo desses macro, voltado para a parte de pessoas. Depois, repor estoques, né? Então, quando eu emito a requisição lá em cima, eu tenho que dar baixa no meu estoque automaticamente, então já disparo uma ordem de reposição de estoque daquele item, tá? E depois faço uma movimentação em inventário de estoques no seguinte processo, que seria: quando eu fechei o pedido, né, eu vou fazer uma movimentação de estoque, ou seja, eu vou tirar um item do estoque para ir já para a venda, né? E dessa forma eu estou dando baixa no inventário, né? Então inventário físico e inventário sistêmico também. E transversalmente a tudo isso tem o tratamento de divergências de bens, materiais e documentos, ou seja, se houve alguma divergência na requisição, se houve alguma divergência no pedido, no contrato, nos documentos fiscais ou até no bem que foi entregue. Por isso que esse processo ele perpassa, ele está em paralelo com todos os outros. Então perceba que as posições desses processos estão intencionalmente colocadas ali, seguindo um encadeamento lógico e temporal. Continuando ainda o Rec to Pay, né, que ele não cabia num único slide. Então, depois disso, depois que eu faço o faturamento, no processo das faturas, eu realizo a previsão de curto prazo, né, de recebimento, para poder ter essa ideia do fluxo de caixa, né, o regime de competência, o regime de caixa. Executa o pagamento, né, ou seja, libera o pagamento para o fornecedor e depois faz o gerenciamento de contas bancárias, que aí já é o fechamento ali, a conciliação. E depois, na camada de baixo, ele processa o adiantamento de fornecedores, caso seja solicitado. E, por último, no final ali, o gerenciamento de contas a pagar, né, para poder fazer esse gerenciamento também do que foi pago, né, do que precisa ainda a pagar. E, por último, o gerenciamento de fechamento de caixa, né, onde faz a conciliação daquilo que está no banco com o caixa da empresa, e aí com isso você tem todo esse fechamento do processo. E por último, eu trouxe um outro que também que é muito comum,
que tem a ver mais com o pedido, né? Aí sim, esse aqui tem mais a ver com a parte do faturamento, que é desde o pedido, né, da order to cash, desde o pedido até o faturamento. Então, primeiro tem um processo macro de gerenciamento de marketing e acordos comerciais. Depois tem aí sim a criação da ordem de venda, ou seja, o cliente fez o pedido, criei a ordem de venda dentro da minha empresa, planejo e monitoro a expedição e a entrega. Então, percebam que aqui tenho um link direto, né, uma integração direta com o meu processo do Plan to Delivery, tá? Porque o Plan to Delivery está produzindo e o Order to Cash está fazendo o relacionamento ali com o cliente. Depois executa faturamento, ou seja, o cliente já recebeu o produto, já foi emitida a nota fiscal, e aí com isso ele vai para contas a receber depois, né? Com a nota fiscal emitida, o pagamento foi validado e aí entra para contas a receber. Embaixo temos a executar a movimentação de estoque, nesse caso aqui estoque de produtos acabados, né? Que o Plan to Delivery já fez. E por último, o gerenciamento de cobranças, caso seja necessário fazer uma cobrança adicional para o cliente. E por último, a gestão de crédito de venda. Então, esses processos estão ali justamente para verificar se é preciso dar, de repente, como que está o crédito, se aquele cliente está adimplente, se está inadimplente e tudo mais. Então, são alguns exemplos de processos genéricos, ponta a ponta. Dentro de cada um desses processos em azul, se a gente colocar uma lupa, né, que é o próximo slide, a gente consegue detalhar isso até o nível de fluxo de atividades. Então eu coloquei aqui um fluxo numa notação que é muito conhecida no mercado, que é a BPMN, né, que é Business Process Modeling Notation. Tá? É uma notação global, utilizada globalmente por todas as empresas, mas que aqui eu trouxe a título de exemplo. Tá? Mas você pode utilizar qualquer outro tipo de fluxo em qualquer ferramenta, não precisa se prender a uma anotação. Isso eu trouxe para vocês terem noção de que esses processos Order to Cash, né, Plan to Delivery, Rec to Pay, tem outros processos também desses tipos ponta a ponta. E aí esses processos, né, eles podem ser desdobrados até chegar ao nível de atividade, de tarefas, né, para definir, por exemplo, procedimentos operacionais, instrumentos normativos. Então tudo isso ajuda a partir de ter essa visão. Quando a gente fala dessa visão mais macro, a gente fala que a gente está olhando a empresa como uma floresta. E quando a gente olha o fluxo a nível de atividades, a gente fala que está olhando a nível de árvores. Então a gente está olhando árvore por árvore, mas às vezes a gente precisa fazer um zoom out, olhar a floresta para ver a gestão do processo como um todo. Mas se eu quiser fazer uma gestão mais precisa, né, mais cirúrgica, eu preciso olhar o árvore por árvore, que seria aí atividade por atividade. Depois a gente pode pensar também, deixem nos comentários aqui do vídeo, ou então envie pelo formulário, né, de dúvidas, ali também podem mandar sugestões, para de repente a gente fazer um curso específico sobre gestão de processos, né, mais amplificado, mais do que essa parte aqui dessa aula, onde a gente pode abordar a parte de modelagem de processos, né, de indicadores, entre outras coisas mais. Ok? E para terminar essa parte aqui do processo, eu trouxe uma parte da história, né, da Alice no País das Maravilhas, onde Alice pergunta para o gato, né, que caminho eu devo seguir? Aí o gato responde, depende para onde você vai. A Alice responde, eu não sei para onde eu estou indo. Então o gato responde, então não importa o caminho que você siga. Então o processo tem tudo a ver com isso. Se você não sabe para onde você vai, qualquer processo que você fizer serve, né? Então por isso é importante você saber para onde você vai, que caminho você vai trilhar, tá? E aí lembram daquela aula que a gente falou sobre o planejamento, né? Planejamento ingênuo, onde a gente tinha a opção entre escolher, né, um mapa ou o terreno. Eu preciso conhecer o mapa ou preciso conhecer o terreno? O que é melhor num mundo de alta volatilidade? Né? Então, nesse caso aqui, o processo ele serve tanto como um mapa, né, porque eu vou fazer o mapeamento daquele processo, vou tentar conhecer. Que perceba que o processo ele é uma representação da realidade. Tá? Ele não é fidedigno 100%, mas ele tenta representar uma realidade. Então, ele me traz um mapa, uma ideia daquilo. Agora, quando eu começo a executar aquele processo, eu começo a ter uma ideia melhor
de como é que está aquele terreno, se esse terreno é muito irregular, se eu preciso fazer melhorias, uma terraplenagem naquele terreno. Então, isso aí tem a ver também com o processo. Então, o processo, ele nos ajuda a ter essa visão dupla ali e poder fazer uma gestão mais efetiva voltada para e nos ajudaria depois também num planejamento não ingênuo, um planejamento realmente eficaz. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa aula, que é um pouquinho mais puxada também na parte de processos, um pouco, né, conceitual, mas que é muito importante vocês se atentarem a isso, porque vocês vão ver isso o tempo todo, ainda mais se vocês estão criando uma empresa. Ok, pessoal? Obrigado, então, e até a próxima.